Olá, você acompanha a partir de agora o programa Entenda Direito, uma produção dos alunos do curso de Comunicação Social do Grupo Uninter. Aqui é seu espaço para tirar dúvidas sobre questões jurídicas. E hoje o nosso tema é Direito da Mulher. Por isso, não saia daí, o Entenda Direito está começando. E para esclarecer algumas dúvidas sobre o direito da mulher, estamos aqui com a Mariana Basso, que é promotora de justiça e atua no Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público do Paraná. Ela também é pós-graduada em Coimbra em Direitos Humanos. Seja bem-vinda, promotora. Obrigada. Promotora, existem muitas mulheres que sofrem com a violência doméstica. A senhora poderia contar para a gente o que caracteriza essa violência doméstica? Sim, a violência doméstica ela é caracterizada pela relação entre vítima e agressor. Então, apesar desse nome doméstica, ela não tem a ver com o local onde é praticada a violência. E sim essa relação de afinidade, de parentesco entre vítima e agressor. Então, se a gente quer saber quando um ato, uma lesão corporal, uma ofensa, ela se enquadra ou não se enquadra dentro das normas da violência doméstica, que seria a Lei Maria da Penha, aí nós temos que observar se a vítima e o agressor têm essa relação de parentesco ou de afinidade. Então se a mulher é agredida por um vizinho, por uma pessoa na rua, não se enquadra? Não se enquadra, daí não tem a especial proteção. Obviamente é crime, mas é um crime comum, não um crime especializado. E quais são os tipos mais comuns da violência doméstica? A violência doméstica ela pode ser verbal, que seriam a injúria, a difamação, essa humilhação constante que a mulher pode sofrer, ou ela pode ser física e até uma violência mais drástica como o próprio homicídio, Então, ela pode sofrer lesões. Existe também a violência patrimonial, o homem que fica retirando os pertences da mulher, ou um dano, quebra as coisas da mulher, isso também é uma violência patrimonial. Basicamente essas são as mais comuns. Então, promotora, no caso da violência física, a mulher tem como provar, através do corpo de delito. Mas e no caso dessa agressão psicológica, que a mulher fica com baixa autoestima, que também é uma forma de agressão, como que essa mulher faz para provar que ela está realmente sendo vítima dessa violência doméstica? O tipo penal seria a injúria ou a difamação, para ela ter essa especial proteção, para não ser mais processado no juizado especial, e sim como inquérito policial. Então, esses tipos penais, eles são de difícil comprovação em regra. Mas, no caso da violência doméstica, assim como a violência sexual, e aliás, com relação à tua primeira pergunta, também é muito comum a violência sexual, que enquadraria na física, mas tem essa especialização de ser violência sexual, que são os maridos que estupram as mulheres, ou ex-maridos principalmente, não existe mais a relação e eles fazem contra a vontade da mulher. Então, nesse tipo de situação que ocorre na intimidade, as mulheres teriam a sua palavra colocada com um peso extra na hora da prova. Isso a jurisprudência já consagrou. A palavra da vítima vale muito. Se a palavra da vítima for bem detalhada, bem harmônica, isso ganha bastante substância na hora da avaliação da prova, E além disso, a mulher quando passa por esse tipo de situação, sempre acaba tendo uma vizinha, ou a própria mãe dela, alguém para quem ela corre e pede socorro. E essas são as testemunhas que a gente vê de forma mais comum nos processos, que seria indireto, Que viu a mulher logo saindo da casa, se sentindo humilhada, chorando, tendo aí uma objetividade, riqueza de detalhes, isso serve sim para uma condenação. Nós vamos assistir agora uma entrevista com uma mulher que sofreu violência doméstica. É uma história triste, porém mostra a importância de se fazer a denúncia. Acompanhe. Bem, nós estamos aqui com uma mulher que sofreu com a violência doméstica e nós vamos chamá-la por um nome fictício para preservar assim a sua identidade. Maria, conta pra gente quando e como foi a experiência que você viveu com a violência doméstica.
Boa tarde. A experiência que eu tive com a violência doméstica foi, eu era casada, né? Já fazia quase um ano que eu era casada e o meu ex-marido, foi em 2002, no começo de 2002, e o meu ex-marido, a gente teve uma discussão, né? E no meio dessa discussão, em que eu estava tentando acertar o nosso divórcio, aí ele, né, me bateu, me machucou, né? Ele na hora me deu um soco, né? E nisso eu caí numa cadeira lá que tinha e ele me segurou, porque eu fui tentar me defender e ele me segurou. E nessa que ele estava me segurando, veio a mãe dele e quando ela chegou eu fui reclamar para ela, né, do que ele tinha feito e ela me deu um outro tapa na cara. E depois disso ainda vocês conviveram juntos dentro da mesma casa? Não, a gente não conviveu juntos. A gente, daí eu já tinha saído de casa, né? Aquele dia da discussão, 2 dias eu já tinha saído de casa porque ele tinha me mandado embora de casa e eu tinha voltado para casa dos meus pais. Só que aquele dia eu tinha ido lá para pegar minhas coisas e acertar, né, o divórcio. E nisso aconteceu a discussão, então foi assim realmente o que finalizou o meu casamento. Então você fez a denúncia do agressor, então. Na hora, você pensou muito para fazer a denúncia ou realmente você pensou na hora e foi lá e denunciou? Eu não pensei muito não. Eu na hora fui, denunciei. E o amor, Maria? Porque geralmente a mulher, quando se relaciona com o homem, é por amor. Este amor virou ódio? Sim. Sim. Esse amor, eu amava bastante ele, óbvio, né, para chegar ao ponto de me casar. Mas sim, ele virou um ódio. Pode ser, talvez, nos últimos anos, eu não sinta tanto ódio. Talvez eu sinta um desprezo, algo assim. Mas toda vez que toca nesse tema e toda vez que eu tenho que relembrar esse fato, eu sinto um ódio pelo que ele fez para mim. E falando assim no seu lado psicológico, Maria, você precisou de algum tratamento? Como que ficou esse seu lado psicológico nessa situação? Sim, isso fica muito afetado, porque você desconfia de todo mundo, em especial os homens. A maioria dos meus relacionamentos que eu tive depois desse fato foram conturbados. Acho que muito se deve a isso, essa minha desconfiança, esse meu medo, sabe? E também, respondendo o que você perguntou em relação a tratamento, sim, eu faço um tratamento, né, com psicólogo, com psiquiatra também, um tratamento para síndrome do pânico, que é uma coisa que foi gerado depois disso. Maria, então assim, você é uma mulher que passou por uma situação de violência doméstica. O que você falaria agora nesse momento para esta mulher que também está passando por uma situação como essa, mas que não tem coragem de denunciar, que está sofrendo calada, não conta para ninguém, não conta para a família, por medo de ser mais agredida? Bom, a minha primeira recomendação sempre vai ser que ela denuncie. Isso é fato. Porque mesmo a gente não tendo a segurança que gostaríamos de ter, né, amedronta a outra pessoa. O fato de saber que você foi até uma delegacia, procurou, né, os órgãos competentes para fazer essa denúncia. E isso amedronta a pessoa.
Então, promotora, nós vimos um caso triste, né, mas que ela teve a coragem que muitas mulheres não têm, que é de realmente fazer a denúncia. E também o que nos chamou a atenção nesse caso foi que ela foi agredida também por uma mulher. Né? E como a senhora falou, no grau de parentesco, afinidade, esta ex-sogra também vai ter uma punição. Sim, ela entra nas mesmas previsões da Lei Maria da Penha, vai receber a especial punição, a medida protetiva, né, que a senhora teria, né, a favor dela, também pode incluir a sogra, a ex-sogra. Então, acho que o caminho da vítima é bem esse, vai numa delegacia, registra a ocorrência, no caso, se está ferido, faz o devido exame, né, e comprova isso materialmente, que a gente fala, que seria por um laudo, comprovação material, e nesse aspecto de haver constantes ameaças, né, posteriormente ficarem perturbando, as pessoas à volta dela ficarem perturbando, ela deve ter sempre a medida protetiva para garanti-la. Então, a medida protetiva pode ser colocada já desde o primeiro registro. Ela chega para o delegado, né, para o escrivão e fala, eu quero medida protetiva. Então, no primeiro registro que se faz, pode ser por ameaça, pode ser por injúria, por difamação, qualquer coisa que se enquadre na Lei Maria da Penha, já enseja aí uma abertura de medida protetiva. O delegado vai encaminhar para o juiz de plantão, normalmente, e ele vai apreciar se cabe ou não cabe. Afastar o agressor do lar, ou colocar essa pessoa num abrigo com os filhos, né, uma casa-abrigo especializada nesse sentido. Entre outras medidas possíveis. Prever ali um distanciamento, sob pena de revogar uma prisão em flagrante ou quaisquer outras medidas coercitivas, né? Então, acho que a forma principal de garantia da mulher atualmente é a medida protetiva. Que é importante para essa mulher saber, a maioria tem medo justamente, né, pelo que o companheiro possa fazer após a denúncia. Sim, então, é importante ela saber que existe essa medida protetiva, né? Eu sempre gosto de ressaltar o seguinte, que as pessoas têm medo de fazer o registro, isso em qualquer crime, porque elas sentem que fazendo o registro vão ficar mais suscetíveis, vão ficar mais ameaçadas, e é bem o contrário. Ao se fazer o registro, está ficando claro quem é o agressor. E aí, se há qualquer coisa que afete essa pessoa, né, uma agressão, uma tentativa de homicídio, alguma coisa assim, o próprio agressor já está publicizado que seria ele o principal suspeito. Então, se ele tiver um pouco de raciocínio lógico, ele vai entender que esse documento garante a mulher e que as coisas que acontecerem com ela daqui para frente já vão incluí-lo como objeto de investigação. Penso que o registro é uma garantia e não um elemento a mais para trazer essas ameaças, né? Então, são dois aspectos do registro. Obrigada, promotora. Nós vamos dar uma pausa com o Direito da Mulher e vamos assistir o quadro A Palavra É, com o repórter Diego Alarcon. A palavra é de hoje são duas palavras. Você sabe o que é emenda constitucional? Vamos ver se as pessoas sabem o que é? Você sabe o que é emenda constitucional? Não, Não tem ideia do que seja? não faço ideia. Não sei te informar. Não tem ideia do que seja? Não, nenhuma ideia. Não, não sei. E o que é uma emenda constitucional? É quando há um projeto numa Câmara de algum deputado, ou Câmara de Vereadores, ou Senado, aí vem as emendas constitucionais, né? Para poder completar aquele determinado programa deles, né? Emenda constitucional é uma alteração no texto da Constituição para se adequar a uma nova necessidade social ou política. Atualmente no Brasil, existem 78 emendas constitucionais. A primeira foi em 1992, para adequar a remuneração de deputados e vereadores. E a última, em março de 2014, para indenizar os seringueiros que, na época da Segunda Guerra Mundial, deixaram as suas famílias para ir até a Amazônia para extrair látex que era enviado aos Estados Unidos. Uma indenização no valor de R$25 mil. É isso aí. Até o próximo A Palavra É. Agora nós já sabemos um pouco mais sobre esta palavra. E o Entenda Direito vai para um breve intervalo e já volta. Não saia daí.
Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Estamos de volta com o programa Entenda Direito e hoje nós estamos aqui com a Mariana Basso, que é promotora de justiça, né, e atua no Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público do Paraná. Então, promotora, tem um caso, né, que falam que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, no caso, se o vizinho, alguém está sabendo que esta mulher está sendo agredida, como que fica nesse caso? A pessoa também pode ir lá fazer a denúncia? Como que funciona? Ela não só pode, como deve, né? Essa situação de briga de marido e mulher não se mete a colher é o que fomenta o aumento dos índices de violência contra a mulher. Porque, veja bem, atualmente, o estado do Paraná foi colocado como o terceiro em maior número de mortes violentas de mulheres, numa pesquisa de 2010. Se as pessoas e o próprio Estado, por meio dos seus servidores, enfim, entenderem que não se mete a colher nesse tipo de conflito, esses índices realmente não vão mudar. Então, é até interessante, quando os estudantes de direito forem ouvir essa entrevista, eles terem em mente que a tendência da jurisprudência é de que se coloque, sim, a colher nessas brigas, né? Inclusive, deixando esses crimes cada vez menos privados, entre aspas. A mulher, atualmente, ela não pode retirar a representação quando ela sofre uma lesão corporal. Se ela sofre a lesão corporal, o STF já disse que ela não tem mais poder de fazer a conciliação ali no âmbito jurídico. Coisa que eu gosto de sempre enfatizar é assim, a conciliação do casal no âmbito fático, ela é muito importante. Daí haver programas para reabilitação de agressor, para terapia de casal, mas no âmbito jurídico tem que haver um combate à violência doméstica por parte do Estado e por parte da sociedade. Então, se tem atualmente a ideia na própria jurisprudência de que esses conflitos têm que ser punidos de forma severa. A mulher não pode escolher retirar o processo nesse caso. Então, também é dever de quem está em volta, né, o vizinho e tal, não deixar isso ficar impune, né? Não ficar escutando aquele sofrimento todo dia e ter uma visão que poderia até se considerar machista, de que aquilo é assim mesmo, é natural, é coisa entre eles, né? Mas assim, no caso, o vizinho ouviu, né, a briga, ou tá sabendo que a mulher está sendo agredida. Essa medida protetiva, ela existe também para esse vizinho que vai fazer a denúncia? Não, a medida protetiva se relaciona à vítima, porque atualmente a vítima ainda tem que mostrar interesse de que quer o processo, certo? Mas ele trazendo isso ao conhecimento da autoridade policial, pode haver uma prisão em flagrante, né? Pode haver um trabalho aí até do próprio trabalho da assistência social para ir conversar com essa mulher, porque atualmente ela ainda tem que assinar ali que ela tem interesse, né, de representar. Depois ela não pode retirar essa representação. No caso de lesão, caso de ofensas verbais, ela ainda pode retirar. Mas, às vezes, também uma comunicação do tal do vizinho pode impedir até um homicídio, uma morte. Então, atualmente, isso já não é mais um caso tão privado entre quatro paredes, né? Até por esses índices alarmantes que eu te coloquei. A fórmula até agora não funcionou, então o Estado está entendendo que tem que ter uma maior intervenção para funcionar, para diminuir esses índices de mortes e violência e tudo mais. Obrigada, promotora. Nós vamos agora para o quadro Curiosidades e o Entenda Direito volta já. Você sabia que em Hong Kong existe uma lei que apoia as mulheres a matarem os seus maridos se elas forem traídas? Mas isso desde que elas façam com as próprias mãos. Bizarro, não, promotora? Mas vamos deixar bem claro que essa lei não existe aqui no Brasil. Com certeza não existe. Bizarro também, promotora, foi a pesquisa do IPEA, né? Que divulgou
uma porcentagem até relevante de pessoas que acreditam que, conforme a mulher está trajada, vestida, ela merece ser estuprada. O que a promotora tem para dizer sobre esse assunto? Eu acho que isso é esse pensamento machista enraizado, né? Que até fomenta, como eu coloquei agora anteriormente, que essas violências contra a mulher continuem sendo vistas como de menor importância, como se ela estivesse provocando, como se fosse natural que a mulher que se comportasse de determinada forma merecesse quaisquer tipos de violência. Há quem diga também que se a mulher não se comportar como mulher, ela realmente merece também ser vítima de violência doméstica. Então é um pensamento que tem que ser modificado com sensibilização, capacitação e campanhas, né? Sim, porque dessa forma até inibe a mulher de fazer a denúncia, né? Porque ela já vai se achar culpada, a sociedade me acha culpada. Isso ela já sente, até porque essa pesquisa provavelmente coletou opiniões de mulheres também, né? Mulheres que acreditam nisso. Então, as próprias mulheres devem ser empoderadas e devem ser sensibilizadas, capacitadas para que mudem dentro delas essa filosofia, né? Muito obrigada, promotora, pela presença. E com esta resposta, nós finalizamos o nosso programa de hoje. Muito obrigada a você que acompanhou e até o próximo Entenda Direito.